Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Fino Trato. Estamos aqui em São Paulo, direto da Avenida Paulista, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês Alexandre Mantovani. Olá, Alexandre, bom dia! Olá, Mara, bom dia! Tudo bom dia, web espectadores, tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco novamente. O Alexandre é diretor da Ação Absoluta, corretora de seguros, e também diretor do BNI, na região da Zona Norte de São Paulo e também Santos. Ele vai nos trazer hoje um assunto que eu considero utilidade pública, um assunto pouco debatido, algumas vezes até evitado, mas muito útil e necessário. E eu agradeço ao Alexandre, não são todas, existem algumas pessoas que têm até um certo tabu em falar sobre esse assunto, preferem outros, né? Alguns convidados falam, vamos falar de outro tema, e o Alexandre, corajosamente, quero agradecer, se colocou à disposição para nos esclarecer. Falaríamos sobre seguros de vida, como eu disse, um assunto ainda com um certo tabu. O Alexandre vai nos esclarecer. Qual a importância, Alexandre, de seguros de vida, dos seguros de vida? Tá bom, Mara, novamente agradeço aí mais uma vez o convite, né, de poder trazer aí para a sociedade, para a comunidade, assuntos importantes, inclusive como esse seguro de vida, né? E qual que é a importância, né, Mara? A gente, assim, é interessante trazer isso porque o brasileiro tem ainda alguns bloqueios e o seguro de vida é um deles, porque o brasileiro acho que nunca vai morrer. Eu tenho a impressão, né? Sim. Apesar que isso já está mudando, eu vou te mostrar depois aí com os números, mas ele é importante porque hoje ele é um repositor, acho que de tranquilidade para uma família, né? Hoje nós temos, no caso de um tutor de família, um responsável, né, pela casa, seja homem ou mulher, a ausência dele causa realmente alguns momentos, né, de instabilidade, de recomeço, e se você não tem um suporte financeiro muitas vezes para que você tenha esse impulso novamente financeiro, sim, você acaba às vezes não conseguindo, né, esse recomeço ou reconstruir essa família ou os projetos, os sonhos, sim, daquela família. Sim, com certeza. Então eu vejo que o seguro de vida trabalho hoje com várias modalidades, mas talvez seja o mais importante hoje, repositor de tranquilidade que uma família aporte possa financeiro. Ter. Exato. Eu vou colocar alguns pontos aqui, e você, por favor, também, né, peço que me auxilie, traduzindo um pouco ou desmistificando um pouco o que acontece nesses momentos de perda. Principalmente perdas bruscas, perdas inesperadas, independente da idade, todos nós estamos sujeitos. O choque emocional é tão grande, o choque emocional, eu falo com experiência, por experiência própria, perdi um ente querido há algum tempo, o choque é tão brusco, que se você fica tão prostrada naquela dor por um período, que a questão financeira ela fica num segundo plano, num primeiro momento. Às vezes por receio de olhar para essa situação, muitas vezes se essa pessoa que se foi era o provedor, essa situação ainda, nós ficamos mais intimidados com ela, medo do que a pessoa organizou, e nesse momento um seguro de vida, um aporte financeiro, ele vem reparar ou nos auxiliar a digerir melhor essa perda, sim, no sentido, porque é engano dizer, as pessoas, assim, o brasileiro ainda tem muito preconceito de falar em dinheiro. O americano não, a vida exige dinheiro, nós temos que nos programar, ter metas, reservas, etc, etc. O brasileiro parece que é pecado, quase, por causa da nossa cultura até católica, parece que é um pouco pecado nesses momentos de dor, já correr para ver, correr entre aspas, mas assim, rapidamente se tomar pé da situação econômica. Não é? Então, conclusão, o prejuízo acaba sendo duplo ou triplo, sim, porque além da perda, se não existe esse aporte, os projetos, os sonhos, como você falou, o padrão daquela família vai sofrer uma queda brusca. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a dor, ela multiplica. Multiplica, né, Mara? É engraçado que a gente vê hoje, eu vejo no dia a dia, né, até... eu penso na dor daquela família onde, por exemplo, só o homem trabalha. Sim. E muitas vezes ele não tem ainda essa visão de vou fazer um seguro para deixar minha família e meus filhos amparados, né? E às vezes ele não pensa que assim, na falta dele, se um dia ele não voltar para casa, como que a esposa dele vai recomeçar daquele momento, a partir de que ponto, né? Às vezes, muitas vezes ela está fora até do mercado há muito tempo, se dedicando à família, aos filhos, exato. Né? E que conforto ela vai ter, né? Porque como você falou, existem N
situações, né, que vem à cabeça daquela pessoa, N momentos, mas o financeiro ele não pode ser deixado para trás, porque às vezes acontece muito de famílias se desfazer de patrimônios que adquiriram na vida toda por causa de uma falta de preparo financeiro, né, para esses momentos, né, que pegam a gente de surpresa. Nós vamos falar bastante das modalidades, esclarecer, mas assim, eu gosto muito de trazer para o lado humano, porque nós somos seres humanos em diferentes situações de vida. Né? Você sente esse preconceito em falar nessa questão financeira na perda? Tipo assim, vamos colocar, você tem um cliente que ele tem um seguro de vida. Na perda desse cliente, ou do responsável pelo seguro, a família se intimida a chegar até você? Um pouquinho, Mara. Eles não gostam de falar sobre o assunto, né? É engraçado que eles acham que falar sobre seguro de vida vai atrair, né, algo, né, vai atrair a morte, né? Aí eu brinco e falo, pô, se fosse assim as seguradoras não entrariam no jogo, porque elas iam pagar mais indenizações do que, né, ia pagar mais do que arrecadar, então não entrariam. Então eu costumo brincar com eles, né, que assim, eu costumo falar assim, você já pensou numa herança para o seu filho? Já preparou a herança para o seu filho? Não, Alexandre, estou batalhando. Então faz uma pólice de seguro, porque ela é dinheiro em caixa. É uma herança que você vai deixar caso você falte. Hoje você pode não ter dinheiro na sua conta, no seu investimento, na sua conta ou patrimônio. Mas a partir de um valor pequeno mensal, você acaba deixando uma herança para sua família. E significativa, né? Que o valor vai depender de cada necessidade. Mas as pessoas têm sim, Mara. E engraçado assim, né? Uma situação engraçada que os homens, principalmente, alguns brincam, né? Poxa, eu vou deixar o dinheiro pro Ricardão, né? Eu falo, poxa, mas não pensa assim, né? Pelo menos aí a gente brinca, a sua esposa vai poder escolher o Ricardão, né? Do que ser escolhida, né? Porque ela com uma situação financeira mais favorável, logicamente ela tem mais tranquilidade para poder, né, tomar as decisões por ela e não por uma necessidade que venha a ocorrer. Né? Então tem esse preconceito ainda. Modalidades, você falou em deixar, né, existem seguros que são resgatados em vida. Nos conte um pouquinho, Alexandre, sobre as modalidades de seguro existentes hoje no mercado. Então, são diversas, tá, Mara? Assim, hoje o seguro de vida básico, ele cobre o quê? Morte natural, que é morte por qualquer causa, né? Morte, ele cobre a invalidez. Então é interessante que em cada momento de vida, a pessoa ela tem que ter um plano de proteção, aí, de assistência financeira. Tá? E familiar. Então ele cobre assistência funeral, morte por invalidez, morte acidental, morte natural, doenças graves, né? Então no caso de diagnóstico de um câncer, uma doença grave, ele pode receber em vida parte do valor do seguro e outra parte fica reservada no caso de morte daquela pessoa. Então despesas médicas, hospitalares. Então o seguro, ele assim, cada situação ele é indicado, né, para um cliente em cada situação. Por exemplo, um jovem hoje que vai contratar um seguro de vida, muitas vezes ele não precisa de um capital de morte muito alto, mas ele precisa de um capital de invalidez, porque muitas vezes ele pode praticar um esporte radical, ele pode ter um acidente de trânsito e ele pode ficar inválido e ele às vezes é muito jovem, então ele vai ter uma vida ainda, uma expectativa alta e ele precisa de uma reserva maior para esses casos. E que em contrapartida ele não precisa de um capital alto de morte para a morte, porque ele mora às vezes com os pais, então ele não tem muitos compromissos financeiros, mas ele precisa de um capital alto para protegê-lo de uma invalidez, né? O inverso ocorre com uma pessoa na idade, né, já madura, 40 ou 50 anos com família, ele precisa muitas vezes de um capital maior para a morte, para suportar toda aquela questão de estudos do filho, projetos, né, casa, né, enfim, patrimônio, manter o patrimônio, do que um capital para invalidez, né? Então, cada situação a gente avalia, né, de uma forma. Por exemplo, uma pessoa, um recém-nascido, né, nos Estados Unidos, eles contratam já seguro quando a pessoa nasce. Você não vai pôr um capital de morte de R$1 milhão por uma criança que ainda nem tem atividade, ela não exerce nenhuma atividade, ela não tem compromissos, né? Então, cada caso a gente é importante sempre consultar em um corretor para ver que momento você está, qual a necessidade. Ok. Né? Alexandre, você sabe que o nosso programa, ele tem o principal objetivo é levar uma informação de qualidade e que essa informação faça com que as pessoas ampliem a sua maneira de pensar, ampliem o seu horizonte e venham a ter uma qualidade de vida melhor, possam fazer escolhas de maneira mais segura, mais consciente. Esse é o maior objetivo desse programa.
Dentro dessa premissa, eu gostaria que você comentasse um pouco, você citou os Estados Unidos, você teria como fazer um breve paralelo entre o que acontece com a nossa cultura, que é uma cultura latina, né? E com uma cultura, no caso dos Estados Unidos, ou mesmo Europa, que foi colonizado pelo muitos ingleses, a cultura do anglo-saxão, que são mais frios. Até estávamos comentando em off a questão da... Alguns países que passam por catástrofes, guerras, tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde houve grande perda, né, de mão de obra, no caso masculina, os países se reerguem rapidamente. O que acontece? No Brasil, nós não vemos isso. Estaria ligado, de alguma maneira, a seguros de uma maneira geral e também a seguros de vida? Sem dúvida, Mara. Eu gostaria desse horizonte justamente visando ampliar, né, esse espectro. Sem dúvida. Hoje, os países os mais desenvolvidos do mundo são os que mais têm reserva, né, de capital, reservas aí por apólice de seguros, porque seguro é uma reserva que você faz ali, enfim, né, gera uma poupança interna, né? Então, você pega Japão, Estados Unidos, realmente é interessante a gente notar que eles, em momentos quando ocorrem lá terremotos, furacões, você vê que eles se reerguem rapidamente, porque existem... A maioria daquelas pessoas existe uma apólice, uma proteção, uma cultura de se proteger. Se proteger, né? Olha que interessante, né? Então é bem interessante. E no Brasil, talvez por a gente não ter esses eventos, esse tipo de situação, o brasileiro ainda não tem essa cultura de proteção, né? Ou às vezes espera do governo algo que possa ajudá-lo e não procura meios, meios próprios, né? Para poder fazer isso. Como exemplo de um seguro para invalidez, é diferente você receber invalidez do governo e receber de uma seguradora. Com certeza, numa seguradora você estipula o valor que você quer. Pô, quero uma cobertura de R$500 mil, de R$2 milhões. Com o Estado, muitas vezes você não tem essa opção de poder, né, escolher uma cobertura que vai atender suas necessidades. Eu desconheço, acho que não tem opção. Exatamente. Então, assim, por isso que realmente essa cultura... E hoje no Brasil é interessante, o Brasil hoje ele ocupa em 2012 a 14ª posição no ranking mundial de seguros. Não é uma posição ruim. Não é ruim. Ele faturou aí mais de 80 bilhões de reais, né? E olha que interessante, os Estados Unidos é o primeiro, ele faturou mais de 1 trilhão de reais no mesmo período. Então você vê de 80 bilhões, né, para 1 trilhão, a diferença é muito grande. Será, dentro do nosso momento, vamos dizer, contemporâneo, claro, tivemos agora 2008, a crise nos Estados Unidos, etc, mas de uma maneira geral, os Estados Unidos ocupava uma posição e está se reerguendo uma posição de liderança dentro do mercado mundial. E você me dá agora um dado correlacionado a isso, que ele ocupa o primeiro lugar em seguros. Porque as vicissitudes da vida, elas ocorrem para todos. Agora, você ter condições pessoais, emocionais, físicas e financeiras de se reerguer, isso torna a sua dor e o seu sofrimento muito menor. Menor, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E o interessante, Mara, que também no aspecto do seguro de vida, o Brasil até vem sendo bem colocado em algumas situações. Por exemplo, ele vem há 3 ou 4 anos sendo o seguro de vida no Brasil um dos ramos que mais cresce em seguros no Brasil hoje é o seguro de vida. Tanto que em 2011, por exemplo, o Brasil, entre 140 países, ele foi o 3º país que mais cresceu no mundo, né? Entre 140 países, ele foi o 3º que mais cresceu em 2011 em apólices de vida, né? Então você vê que tá mudando um pouco, isso é muito bom para o brasileiro. Está mudando um pouco essa cultura, o pessoal está olhando com mais carinho que preciso sim proteger minha família, o que eu estou fazendo é por eles, né? E é engraçado, uma né? Uma forma de amor, não é proteção. Eu acho que é uma declaração de amor. Uma declaração de amor. É uma prova de amor isso, porque... Eu concordo com você. Ele está fazendo ali assim, olha, eu estou protegendo vocês na minha ausência, não só enquanto eu estou aqui. Então, um altruísmo fantástico. Sem dúvida, né? Então é um contrassenso, a pessoa... Enquanto está viva ali, trabalhar para a família, mas e na ausência? Tudo acabou, então cada um vai se virar? Não, também demonstro esse carinho assim, ó, na minha ausência, pelo menos por um período, vocês vão estar amparados, vão estar cobertos financeiramente, vão ter tranquilidade para refazer, retomar a vida, retomar de uma maneira equilibrada, porque a dor da perda ela é inevitável e ela é tremenda, ela é devastadora. Essa é a minha opinião e acredito que da maioria das pessoas que já passaram por perdas. Se além dessa perda ainda o lado financeiro for um fator de preocupação, é muito comum em mulheres, não é? A mulher, principalmente, que não tem esse preparo todo
para lidar com questões financeiras. Quando eu falo não tem, lembre-se, nosso programa é um programa de amplitude nacional e internacional. Eu não estou citando como referência São Paulo, uma grande metrópole, o coração, a Avenida Paulista e algumas regiões aqui, o coração financeiro do Brasil. Não, eu estou falando para pessoas que moram no Amazonas, que moram em regiões, né, distantes, onde a mulher muitas vezes ainda está na função de dona de casa, de criar os filhos, que é uma função extremamente nobre, mas que nesse momento o sofrimento é muito grande. Então cabe sim a esse provedor, a esse marido, ampliar a sua visão e sair do preconceito e ir para o conhecimento. Sem dúvida, Mara. E eu acho que é fácil até a pessoa identificar, sabe, Mara? Acho que ela em casa pode até fazer uma reflexão, tenho certeza que se ela hoje pegar e pôr na ponta do lápis os gastos com a educação dos filhos, gastos com alimentação, sim. gastos com parcelas de veículo, financiamento de casa, etc. e tal, ela vai ver o quanto esse compromisso compromete, o quanto de valor já está comprometido para o futuro daquela família, o quanto que já tem envolvido em valores ali comprometido e que se na ausência do provedor, o que isso vai causar, porque muitas vezes a gente pensa no hoje, mas põe na ponta do lápis, pô, tem um filho de 12 anos, até a idade de faculdade, até formação, quanto tempo eu tenho de educação para investir, etc. Então você já vê que já existe um valor comprometido ali, algo que precisa ter e um espaço para ser preenchido caso ocorra o pior. Então temos que pensar realmente lá na frente e não deixar, né, os nossos familiares realmente desamparados no momento tão Algumas delicado. curiosidades desse tipo de seguro. Ele não entra em inventário, não pode ser penhorado e não incide impostos, é isso? Exatamente, Mara. É uma das curiosidades que assim, o seguro de vida, quando a pessoa recebe o beneficiário, ele não pode ser penhorado, não incide impostos sobre ele. Então, quando a gente fala que é uma herança, de fato é. E a gente costuma brincar que ele vem para pagar todas as outras contas, né? Ele vem para pagar o inventário, ele vem para pagar advogado, É verdade, que os gastos são grandes. Os gastos são enormes, né? E daí as pessoas às vezes pensam, pô, mas eu tenho muito patrimônio. Meu amigo, então você se prepara, porque o gasto para regularizar tudo isso vai ser muito maior. Então, se você tem uma apólice de seguro, você vai regulariza, enfim, não precisa vender uma casa a preço de banana ou vender imóveis ou empresa, enfim, para poder, né, retomar. Então, uma curiosidade realmente é essa, né? Eu tenho algumas curiosidades legais também, viu, Mara? Se você me permite, sobre a modalidade. Por exemplo, pessoas com deficiência. Olha, às vezes as pessoas acham assim, que não tem... posso fazer seguro? Eu sou uma pessoa portadora de deficiência física, ela pode fazer seguro. Deve? E deve. Às vezes as companhias seguradoras são obrigadas a aceitar essas pessoas portadoras. Então, é lógico que ela tem que preencher a declaração certinha, informar lá né, a portadora de qual deficiência, e ela pode sim fazer uma apólice de seguro e deve fazer, né? Então, por exemplo, uma outra curiosidade, a pessoa ela pratica esportes radicais. Eu não posso fazer seguro? Pode. O Código Civil, ele exige, ele prevê que a companhia tem que sim fazer a indenização. Olha, por exemplo, o que acontece só é que ele tem que informar sempre que assim, pratica esportes radicais. Muitas vezes ele vai ter um preço um pouquinho diferenciado, claro, um pouquinho maior devido a uma taxa de risco, etc. Mas a companhia não pode também negar pessoas que praticam esportes radicais ou sofram um acidente de decorrência Nos Estados Unidos nós sabemos que é comum celebridades fazerem seguro de partes do corpo, que de repente, não é, por exemplo, a Jennifer Lopez fez um seguro, não sei, de alguma parte que ela entende que é uma forma dela atuar melhor, etc, etc. Na época, um seguro acho que de $2 milhões. É muito comum, eles já estão, é um outro patamar. Sim, né? Mas existe no Brasil sim, viu, Mara? Já fomos consultados com relação a isso por pessoas aí, inclusive artistas, né? Então, seguro de pernas, né? Sim, pessoas de pernas, seguro lábios, né? Seguro das mãos, de dedos, né? Então, a gente Caso chama de... haja uma perda, né, dessa habilidade. Exatamente. Então, a pessoa ela faz uma apólice, é normal, só que assim, para aquela parte do corpo há uma majoração, ou seja, ela vai receber 3 ou 4 vezes ou 2 vezes o valor da apólice. Porque é um objeto de trabalho dela. Exatamente. Então, existe sim esse tipo de seguro. Nossa, é um mundo vasto e interessante, porque
essa tranquilidade nessa área é algo realmente... A falta de tranquilidade, eu atribuo saúde também a uma tranquilidade financeira, porque a hora que falta esse recurso, as outras áreas se desestabilizam, queira ou não. Às vezes parece um pouco frio até, né, falar dessa forma, devido à nossa cultura, como eu digo, uma cultura latina, uma formação de dinheiro é pecado dentro da cultura católica, né, que separa um pouco as coisas, está no nosso subconsciente, vem através de gerações, diferentes dos Estados Unidos, que são países, eu digo, como falei, que tem uma herança do anglo-saxão, que ele é frio até por condições climáticas, que as nossas condições são favoráveis, não é? De repente uma pessoa, ela na praia, calor, ela dorme na praia, em regiões como já vi no Brasil, vive da pesca, diferente onde condições climáticas são hostis, e se você não tiver um aquecedor, você literalmente morre de frio, sim, não é? Então isso também tem a ver, então tem que se levar em conta, mas nós somos seres humanos e queremos todos estar bem, estar felizes. Sem dúvida, okay? Mara. E é isso, acho que a dica aí é que, né, conheçam melhor, não tenham preconceito, exatamente. Né, chamem um corretor, um profissional à sua casa, para que possa conversar com você e sua família. Acho que isso é uma coisa, não adianta fazer também e ficar, engavetar, não avisar os seus pares que você fez um seguro, porque na hora que ocorrer o pior, ele tem que saber por onde, né, iniciar esse processo todo, tem que saber o que você tem, o telefone do seu corretor de seguros, tem que saber o valor da sua apólice. E chame a cada 2 anos, faça uma avaliação. Pô, essa apólice ela está adequada, vou aumentar o capital, vou diminuir, eu vou melhorar essa cobertura ou não, vou incluir alguém. Cada situação muda, às vezes a pessoa casou, mudou, teve um filho, mudou. Exatamente, abriu um negócio próprio. Então, todo momento existe sim a sua necessidade, tá, Mara? Mantovani, para finalizar nossa entrevista, você também é diretor do BNI. O BNI é uma empresa de business network, é a maior empresa nesse segmento no mundo, presente em 53 países há 28 anos. O Alexandre Mantovani é diretor do BNI aqui em São Paulo, Zona Norte, e também em Santos, é isso? Isso mesmo, Mara. Você gostaria de falar alguma coisa? Quero convidar aí aos empresários, aos empreendedores para conhecer o BNI, que é a maior organização de networking da qual eu participo com muito orgulho. Lidero os grupos do litoral e grupos na Zona Norte. Então, venham tomar um café, conhecer como nós fazemos negócios, como nós interagimos. E com certeza vai ajudar muito a alavancar os negócios de cada um. Aí quem precisa alavancar, aumentar a rede de contatos, conhecer pessoas, querem crescer. Sem dúvida, venham para o BNI, podem me procurar ou a organização. Sim, né? O site é www.bnibrasil.com.br. E como eu falei, o slogan do BNI é mudando a forma como o mundo faz negócios há 28 anos em 53 países. Ou seja, está no mundo todo, é a maior rede nesse segmento do mundo. Exatamente. O nosso primeiro bloco fica por aqui, nós vamos até os nossos intervalos e eu volto já já. Nos aguarde.